Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 21, o tema maioridade, e a epígrafe de Paulo aos Hebreus, o menor abençoado pelo maior. Então assim nos coloca Emmanuel. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Que Jesus nos permita que continuemos em nosso estado de elevação, embora que nossos comentários muitas vezes sejam áridos, por nossas dificuldades, é claro, de falar e de comentar. Então vamos ver. Esta é a quarta epígrafe que Emmanuel cita em Fonte Viva, quando ele faz referência à Epístola de Paulo aos Hebreus. Só para lembrar, nós tivemos no capítulo 3 de Fonte Viva, com o título Na Grande Romagem. Depois, o capítulo 6 teve o título Aceita a Correção. No capítulo 12, nós tivemos impedimentos. E agora, capítulo 21, maioridade. E continuamos com a Epístola aos Hebreus. E este capítulo 7 da Carta aos Hebreus, eu diria assim que é uma matéria para estudiosos do Velho Testamento e para bons conhecedores do Velho Testamento, o que nós não somos. Antes de vermos a razão da dificuldade, vamos lembrar rapidamente das informações que já trouxemos sobre o momento em que Paulo escreve aos Hebreus. Bom, há vantagens na repetição, porque nós gravamos melhor, repetindo, gravamos melhor o contexto histórico, fazemos outras associações. Bem, Paulo escreveu esta epístola na prisão em Roma, e na segunda vez em que ele foi aprisionado em Roma. Ele escreveu durante 2 meses. Eu acho que todos lembramos das controvérsias que existem. Não foi Paulo que escreveu,
O estilo é diferente, assim nos dizem alguns estudiosos. Desculpe. Eu lembrei também que na semana passada, estudando o Severino Celestino, quando ele diz que a mensagem de Jesus é mal entendida, mal traduzida, mal interpretada, e a gente continua com controvérsias, até se foi Paulo que escreveu ou não foi Paulo, ou foi outro que escreveu. Mas lembramos também da conclusão do Severino, mas Jesus providenciou para que não se perdesse a mensagem. Quanto tempo isso ainda vai precisar para que não se perca? Estamos fazendo o melhor que nós podemos, não é? Bem, nessa controvérsia, naquele momento nós recorremos ao livro Paulo e Estevão, Emmanuel e Chico. E Emmanuel diz ser de autoria de Paulo a carta aos Hebreus. E que Paulo teria escrito essa carta com muita emoção na prisão. Os judeus convertidos a Jesus haviam se dispersado pela Grécia, pela Macedônia, pela Ásia Menor, e a carta deveria alcançar a todos. Paulo percebia que aqueles eram seus últimos dias, não só pelo enfraquecimento, o cansaço do corpo alquebrado por tantas viagens e por tantas injustiças, mas porque as perseguições haviam se intensificado em Roma. Agora, o antigo perseguidor dos cristãos, e também não compreendido um tempo atrás pelos judeus, pela sua iniciativa de levar o evangelho a outros povos, agora Paulo escreve demoradamente aos irmãos judeus. Continuemos. Nós falamos inicialmente que esse capítulo que nós estamos lendo, 7, era mais apropriado ao estudo os estudos que fazem os versados em Novo Testamento. Novo Testamento, que é constituído pelos livros que foram escritos antes da vinda de Jesus, mas que anunciaram Jesus, como nós lembramos. Os livros narram a história, a religião, as instituições, as tradições e os costumes dos hebreus. Mas contém importantes revelações espirituais que os hebreus receberam através dos profetas, que eram médiuns. Jesus fez referência à lei e aos profetas, para dizer que não vinha derrogar Moisés. Nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 17, não penseis que eu vim destruir a Torá e os profetas. Eu não vim destruir, mas para cumprir. Hoje, nós não vamos ler os versículos anteriores a epígrafe do capítulo de Emmanuel. E não vamos ler nem os posteriores, como geralmente nós fazemos para situar o contexto em que o Paulo escreveu. Porque neste capítulo 7, Paulo cita desde Melquisedeque, que era o rei de Salém, cita Abraão, Levi, em situação histórica que nós não conhecemos. E qual o nosso objetivo ao ler o versículo 7? Aliás, em outra tradução católica, nós encontramos assim: ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do superior. Emmanuel não escreveu a tradução como inferior, mas menor. O menor é abençoado pelo maior. E o nosso objetivo?
o que Emmanuel disserta sobre o versículo. Antes, porém, de ver Emmanuel, vamos fazer uma pequena referência à Epístola de Paulo e que eu considerei interessante analisar. Vejamos, no versículo 5, então anterior ao estudo, versículo 5 diz assim: Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Dízimo. O que sabemos sobre essa prática de igrejas cristãs até hoje? Qual a origem do costume de se cobrar o dízimo? De onde vem essa prática? É prática cristã? Então consultei o professor Severino Celestino. Dízimo vem do número 10, 10ª parte. Isso tudo nós já sabemos. Jesus se referiu ao dízimo. Está lá no Evangelho de Mateus e de Lucas. E é pouco citada pelos que defendem a prática do dízimo. Nós sabemos por que continua a prática, mas nos compete, assim, estudar ou dizer por que continua a prática do dízimo. E Jesus, escrito depois por Mateus, no capítulo 23, e por Lucas, no capítulo 11, Jesus assim fala em determinado momento: Ai de vós, fariseus e escribas, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Para aqueles que prestaram um pouco de atenção à entonação, quando diz assim, que pagais o dízimo da hortelã, não tem vírgula. É mesmo que pagais o dízimo da hortelã da arruda. Agora, qual é esse tipo de hortelã? Quem é que sabe, depois nos fala. Bem, o resumo do que diz o professor Severino, e o resumo com as minhas palavras. O dízimo foi criado para os levitas que não receberam terra quando do assentamento das 12 tribos de Israel. Sem herança, os levitas recebiam o dízimo de todo o produto da semeadura que o campo produzia. Este decreto, olha, foi decreto e está em palavras bem antigas, mas esse decreto está no Deuteronômio, aquele 5º livro, né, da Torá. Então nós compreendemos quando Jesus se refere ao dízimo da hortelã da arruda, das hortaliças, que lemos antes em Mateus e Lucas. Este dízimo, então, é uma prática judaica, nunca foi cristã e não tem motivos para ser. E Jesus fala em Mateus e Lucas transcreve, Lucas com certeza pelas anotações de Paulo, que também nós podemos ver que o que eles, os evangelistas, colocam ao final, que Jesus diz que o indispensável é a justiça e o amor de Deus. Resumo do resumo. As igrejas cristãs utilizam o texto judaico como imposição aos cristãos. Paulo faz referência ao dízimo nessa epístola aos Hebreus. Por isso é que nós procuramos a origem da prática no Novo Testamento, no Velho Testamento. Vamos agora ao texto de Emmanuel. O menor é abençoado pelo maior. O texto pode nos levar a considerar, assim pensei, o princípio da evolução dos espíritos,
que era um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita. E pensar no princípio da evolução é apenas uma das vertentes da reflexão que podemos fazer. O termo, a expressão é maioridade natural que Emmanuel utiliza, nos fala de uma maneira tão simples sobre aperfeiçoamento espiritual, sobre avanço, sobre iluminação, sobre progresso. E esse termo maioridade nos leva a pensar na existência física, quando nós denominamos, né, as etapas: infância, adolescência, mocidade, quando entra a maioridade legal, responsável, jurídica. E muitos de nós chegamos à maturidade física, à velhice, sem alcançar a maioridade natural, denominada por Emmanuel. Emmanuel nos faz reconhecer aqueles com maioridade entre os nossos parentes, os companheiros, os contemporâneos, talvez aqueles que chamamos de benfeitores, protetores, espíritos evoluídos, que chegaram à superioridade espiritual. Emmanuel nos compara, nos faz refletir que é fácil chegar à maioridade financeira, ao destaque científico, à galeria do poder, e tornar-se avarento, vaidoso pelo destaque científico, orgulhoso do poder. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Ai, mano, essas maravilhosas sínteses. Bem, a destruição do nosso planeta, as disputas políticas, econômicas, científicas e até tecnológicas que nós percebemos hoje, não terão origem nesse pensamento exclusivismo e separatividade. Sem converter-se em benefícios à coletividade global inteira, como diz Emmanuel. E como em tantos textos, Emmanuel fala das lições da natureza. A árvore, aquela que não é estéril, dá frutos. A fonte, que com água umedece o solo. O sol envia o calor tanto aos buracos escuros. Buracos escuros é o nosso modo de falar, porque Emmanuel escreve assim bonito: furna barrenta. E o sol que aquece e não esquece o verme. Nós já recebemos vários e muitos potenciais para desenvolver, evoluir em comunhão fraternal com todos. Enquanto egoístas, exclusivistas, separatistas, não chegamos à maioridade espiritual. Sabemos como chegar, só que ainda não sabemos fazer assim. Vamos repetir, então, um período final do texto de Emmanuel. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos, sem condições. Foi o maior, abençoando os menores, que somos nós.